quais as indicações e as doses ideais da adrenalina. Fala, enfermagem! Eu sou Ivo Salles e hoje vamos falar tudo, eu disse tudo que você precisa saber sobre a adrenalina, uma das drogas mais utilizadas nos setores da urgência e emergência. E você, seja profissional da saúde, técnico ou enfermeiro, você tem obrigação de dominar tudo sobre a adrenalina. Para que serve, quais as indicações e contraindicações e as doses que a gente deve utilizar da adrenalina. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Eu sou Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Muito bem, pessoal. Primeiramente, eu quero me certificar de que você fique até o final desse vídeo, porque vão ter muitas informações importantes e que anote tudo e não deixe passar nenhum detalhe, certo? Essa é uma aula importantíssima, tudo bem? E é uma aula que eu gostaria de ter visto na minha graduação e que eu não tive e que eu apanhei bastante aí quando eu estava na emergência, porque eu não sabia como é que a gente usava e quando a gente usava a adrenalina. E agora vocês estão tendo o privilégio, a honra de saber tudo sobre a adrenalina. Então, se você gostou do tema dessa aula, se você quer mais aulas sobre drogas vasoativas, deixe o like e comenta aqui embaixo se você quer mais aulas, como por exemplo, o uso da noradrenalina, o uso da amiodarona, o uso da dopamina ou da dobutamina, certo? Então comenta aqui embaixo se você quer essas aulas. Então vamos lá, vamos falar sobre a adrenalina, como é que a gente vai utilizar essa droga. Primeiramente, você precisa conhecer a adrenalina. Então vamos lá, a adrenalina vem nessa ampola aqui, certo? Ampolazinha aqui, fotossensível, tá? Essa ampola aqui, ela tem 1 ml, tá? E a concentração dela é de 1 miligrama por ml, ou seja, 1 miligrama por ml. A cada ml vamos ter 1 miligrama. E na ampola temos 1 ml. A adrenalina, ela possui outro nome, chamado de epinefrina. Então, se você está em um setor de emergência e é pedido para administrar uma dose de epinefrina, não passa a vergonha de dizer que não tem epinefrina. Tem sim, epinefrina é a mesma coisa de adrenalina. Epinefrina e adrenalina são as mesmas coisas, certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai utilizar essa droga aqui? Ela tem várias vias de administração e vai depender da indicação do paciente. Ela pode ser feita por via intramuscular, por via subcutânea, por via endovenosa, por via intraóssea e por via endotubo. Nós podemos colocar ela dentro do tubo orotraqueal, certo? Mas vai variar de acordo da indicação. Como, por exemplo, em uma parada cardiorrespiratória, a gente não faz adrenalina por via intramuscular e por via subcutânea. Na parada cardiorrespiratória, nós vamos utilizar adrenalina por via endovenosa, intraóssea ou via tubo orotraqueal, certo? Mas, por exemplo, numa reação anafilática, a gente vai exclusivamente por via intramuscular, está certo? Então vamos lá, vamos saber como a gente utiliza a adrenalina. A primeira indicação da adrenalina são em casos de choque, exatamente, seja um choque hipovolêmico, seja um choque anafilático, um choque distributivo, a adrenalina é um excelente vasopressor em casos de choque. Por quê? O que a adrenalina vai fazer? Ela vai aumentar a pressão arterial. Aumentando a pressão arterial por fazer uma vasoconstrição, ela vai aumentar a oxigenação tecidual, aumentando assim a perfusão celular, certo? Então, ela é uma excelente droga em casos de choque. Nós podemos diluir a adrenalina tanto em soro fisiológico quanto em água destilada, certo? Nesses casos de choque. Ivo, e nesses casos ela é fotossensível? A gente precisa proteger contra a luz? Sim, certo? A adrenalina, ela vem nessa ampola mais escura exatamente porque ela é fotossensível. Então, a gente precisa utilizar um equipo fotossensível, ou seja, esse equipo amarelinho aqui, tá? Esse equipo aqui é um equipo diferente porque ele é fotossensível. Ou seja, ele protege o medicamento que está aqui dentro do contato com a luz externa. Certo? Então, a adrenalina, a gente precisa utilizar um equipo fotossensível e proteger o soro fisiológico com essa capa protetora aqui, certo? Então, a gente coloca o soro aqui dentro, tá? Coloca o soro aqui dentro para proteger contra os raios solares, proteger contra a luz, certo? Então, no caso de choque, nós devemos proteger a adrenalina contra a luz. Beleza, e quanto à diluição, como é que nós vamos diluir a adrenalina
em casos de choque. Temos duas concentrações bastante utilizadas nesses casos, que é a diluição padrão e a diluição concentrada. Ivo, fala pra gente como é que funciona cada um delas. Olha só, a diluição padrão é o seguinte: você vai pegar 5 ampolas dessas, certo? Ou seja, cada ampola tem 1 ml, então você vai pegar 5 ml, tá? Então você vai pegar 5 ampolas de adrenalina ou epinefrina e vai colocar essas 5 ampolas, né? Você vai aspirar, pega aqui uma ampola, aspira 1 ml, pega outra ampola, aspira 1 ml, pega outra ampola, aspira 1 ml, de forma que vamos ter 5 ml e você vai colocar essas 5 ml em um soro fisiológico de 250. Pode ser soro fisiológico ou soro glicosado, tanto faz, soro fisiológico ou soro glicosado, certo? E aí essa é a diluição, 5 ampolas para 250 de soro fisiológico ou soro glicosado, tanto faz. Essa é a dose padrão. A dose concentrada, ela é o dobro, ou seja, você vai aspirar 10 ampolas de adrenalina, ou seja, vai pegar 10 ampolas dessa, quebrar e aspirar. Em 10 ampolas temos quanto ml? Se cada ampola temos 1 ml, 10 ampolas vamos ter 10 ml. Então vamos pegar 10 ml de adrenalina e vamos colocar em 90 ml de soro glicosado, certo? Essa é a diluição concentrada. Então a diluição padrão são 5 ampolas em 250 de soro glicosado e a diluição concentrada são 10 ampolas em 90 ml de soro glicosado, certo? E qual é a dose que nós vamos aplicar? Bem, a dose que nós vamos aplicar vai ser uma dose de 0,05 a 0,1 micrograma por quilo por minuto, certo? Então vamos precisar aí de uma bomba de infusão para controlar esse medicamento. Lembramos que devemos evitar em dose superior a 2 microgramas por quilo por minuto, certo? Então essa é a utilização da adrenalina no choque. Mas podemos utilizar a adrenalina em casos de asma, exatamente, em casos de asma grave. Nós vamos utilizar a adrenalina, mas por quê? Porque a adrenalina, ela age nos receptores beta 1, que fica no coração, por isso ela aumenta a pressão, por isso que ela é indicada para o choque, mas também ela tem uma ação no beta 2, certo? E o beta 2 fica na árvore brônquica e nos pulmões, certo? O receptor beta 2. Então, por esse motivo, por a adrenalina ter uma ação nos receptores beta 2, ela consegue ajudar muito em casos de asma, certo? Em casos de asma, nós vamos aplicar a adrenalina por via intramuscular. Exatamente. Vamos utilizar 0,3 a 0,5 ml. Ou seja, uma ampola dessa aqui tem 1 ml, então nós vamos aspirar 0,3 a 0,5 ml e aplicar por via intramuscular, preferencialmente ali na via ventroglútea ou então na face anterior do músculo vasto lateral da coxa, certo? Lembrando que essa administração de adrenalina na asma pode ser feita a cada 4 horas ou 6 em 6 horas, certo? Beleza? Então, vimos adrenalina no choque, vimos adrenalina na asma. A adrenalina, ela também pode ser utilizada na parada cardiorrespiratória. Eu já gravei um vídeo completo só falando como utilizar a adrenalina na parada cardiorrespiratória. O link está na descrição, mas assista o vídeo depois de ver esse. Beleza? Show de bola. Podemos utilizar também a adrenalina em casos de anafilaxia. Exatamente, em caso de reação anafilática, a adrenalina ela vai ser uma excelente opção, principalmente em casos de urgência e emergência. Pensou em reação anafilática? Pense em adrenalina. Então, o que é uma reação anafilática? Reação anafilática nada mais é do que uma reação grave de uma alergia. E ela vai ter vários sinais e sintomas clássicos, como por exemplo, edema, prurido, rubor, eritema e pode desenvolver até um choque anafilático. Dessa forma, pode evoluir também para uma parada cardiorrespiratória. Por isso, não hesite. Tá uma reação anafilática? Pense em adrenalina, administre logo a adrenalina nesse paciente. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, olha só. Você vai aplicar a adrenalina por via intramuscular, preferencialmente no vasto lateral da coxa, na região de Falk, certo? A dose ela vai variar de adulto e criança, certo? A dose em adulto é o seguinte, 0,2 a 0,5 miligramas, certo? Então você pega ali a ampola e aspira 0,2 ml, como ela tem 1 miligrama por ml, então ajuda aí a facilitar. Então 0,2 ml ou 0,5 ml, certo? Por via intramuscular, na região do face lateral da coxa, certo? E na criança vamos aspirar uma dose menor. Na criança vai ser 0,01
miligramas por quilo. 0,01 miligramas por quilo. E a dose máxima na criança é de 0,3 miligramas, certo? Então, muito atento a esse detalhe. E nós vamos repetir a dose da adrenalina a cada 5 a 15 minutos. Depende do caso do paciente. Se o paciente ainda permanecer grave, a gente administra novamente por via intramuscular, no caso do adulto 0,3 a 0,5 ml ou miligrama, é a mesma coisa. Nesse caso é a mesma coisa, numericamente é a mesma coisa. E avaliar o paciente. Se o paciente apresentar uma melhora, a gente pensa o caso de não administrar novamente. Agora, se o paciente permanecer grave, a gente administra novamente mais uma dose de adrenalina. Beleza? Então vimos a adrenalina na parada cardiorrespiratória, vimos a adrenalina no choque, vimos a adrenalina na anafilaxia e na asma. E o último caso que a adrenalina pode ser utilizada é em casos de hemorragia. Exatamente. Sabe aquela ferida, aqueles abrasões que estão sangrantes, aquelas hemorragias cutâneas? Você pode usar adrenalina. E não é adrenalina no via intramuscular ou por via endovenosa, é adrenalina tópica. Pega uma ampola de adrenalina em contato com essa ferida sangrante, porque ela causa vasoconstrição e estanca ali o seu sangramento. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar uma ampola de adrenalina, vai quebrar essa ampola e vai embebedar nas gases. Fazendo isso com a gase embebida de adrenalina pura, você coloca na ferida e fecha. Nesse caso, vamos estar estancando aquele sangramento rapidamente, certo? E eu tenho certeza que tu não sabia do uso da adrenalina em casos de feridas sangrantes, certo? Em casos de hemorragia nasal, nós podemos fazer diferente. Nós vamos colocar uma ampola, aspirar uma ampola e vamos aspirar 9 ml de água destilada. Ou seja, vamos ter 10 ml aqui, sendo que é 1 ml de adrenalina e 9 ml de água destilada. Vamos embebedar com gases, certo? Embebedar na gás, na realidade, e colocar em contato com o nariz. Nesse caso, vamos ali estar controlando um sangramento nasal. Beleza, galera? Show de bola, né? A adrenalina ela tem 1001 utilidades. Então, revisando, podemos utilizar a adrenalina em reações de choque, em reações de asma, anafilaxia, hemorragias cutâneas e parada cardiorrespiratória. Devido a ela ter várias indicações, é muito importante você dominar tudo sobre essa drogazinha aqui, ó. Tudo sobre a adrenalina. Beleza? Vou te passar uma dica. Olha, uma dica de ouro, só para quem assistiu até o final desse vídeo. Eu tenho um material muito bom sobre medicamentos, os medicamentos mais utilizados na enfermagem. E esse material é um e-book, certo? E se você quiser ter esse material, inclusive eu tenho os materiais que eu estudo para a minha prática clínica. Quando eu tô lá no meu plantão, eu pego meu celular e olho esse material, essa apostila. O link está na descrição desse vídeo. Então, se você se interessar, clica na descrição desse vídeo para ter esse material. Beleza? Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem, a maior e melhor família de enfermagem do Brasil. Então não se esqueça, deixa o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. Show de bola? Eu sou Ivo Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Valeu!